Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico. Hoje nós vamos abordar um tema que é bastante delicado para conversarmos, que é sobre regularidade e reconhecimento dentro da maçonaria, né? Assim como existem potências, existem lojas regulares que trabalham sérias, existem aquelas que deixam a desejar. Então é sobre isso que nós queremos falar com vocês, mostrar um pouco o que dá a uma loja maçônica, a uma potência maçônica, a sua regularidade e, por outro lado, o seu reconhecimento. Estão aqui comigo meus amigos aqui, professor Hamilton, professor Tiago, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema de regularidade, por que surgiu essa necessidade de dizer que nós temos uma loja maçônica regular. Então, voltando novamente, a gente sempre precisa pincelar um pouquinho na história, né? A maçonaria, como nós vemos hoje, a gente já frisou, começou lá em 1717, com a formação da Grande Loja de Londres, que começou a se estruturar da forma que nós temos hoje. Passou algum tempo, 1751, vai surgir a Grande Loja dos Antigos. Depois surge a Grande Loja dos Antigos, uma questão de nomenclatura, né? Ficam ali uma pequena rixa entre eles. Em 1813, eles resolvem se unir. Então, em 1813, eles criam uma loja chamada Loja de Reconciliação. Pegam algumas pessoas de cada uma dessas lojas, elas se reúnem nessa loja de reconciliação para criar um ritual que sirva para todos, né? Porque o problema básico deles é que havia divergências nos rituais, tá? Então, o que é o ritual maçônico? É um livrinho igual esse aqui, né? Aqui dentro tem a descrição de como nós devemos proceder nas nossas reuniões. Para cada rito tem um ritual, para cada grau tem um ritual diferente. Então, eles organizaram o seu ritual nessa loja de reconciliação, e houve a união, então, entre a loja dos antigos e dos modernos em 1813. E essas são as grandes lojas mais antigas que nós temos no mundo. E por que nós estamos falando disso? Porque para a gente falar de regularidade, quem vai dizer se a loja é regular ou não? A gente prima por essas que foram as primeiras, que são as mais antigas. Então, com o tempo, elas foram se reunindo, se organizando, outros países, como a Grande Loja Unida da Inglaterra, na Inglaterra, é claro, depois elas, conversando com Irlanda, com Escócia, que eram as mais antigas, eles começaram a criar princípios de regularidade, que determinam se uma loja, se uma potência de determinado país está regular ou não, né? Primeiro a gente vai definir então para vocês o que é regularidade e depois o tal do reconhecimento. Então eu gostaria de começar frisando alguns pontos que Grande Loja da Inglaterra, Irlanda e Escócia se reuniram em 1929 para dizer, ó, quem trabalhar dentro desses pontos são lojas regulares, né? Volto a frisar. Por que isso? Porque foram as primeiras lojas a se organizarem. Então eles começaram a definir o que era regular, tá? Então eu vou pedir ajuda aqui dos meus colaboradores, dos meus amigos. Eu vou citar, eu peguei o documento aqui de 1929 e eu vou citar então os pontos que eles dizem o que é regularidade e a gente comenta em cima desses pontos, né? Ótimo. Então, nessa reunião de 1929, o que foi dito como princípios de regularidade? O primeiro, regularidade de origem. Uma grande loja deve ter sido legalmente constituída por uma grande loja devidamente reconhecida ou por 3 ou mais lojas regularmente constituídas. O que nós podemos falar sobre isso aí? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Tiago. Nós podemos dizer o seguinte, no meu ponto de vista, né, o maçom brasileiro ele tem um problema sério. Ele acha que a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela é que dita as regras para a questão de regularidade e de reconhecimento. E não é verdade isso daí. A maçonaria ela se convencionou, como o professor Álvaro falou, ela se convencionou de ter regras próprias para poder padronizar todos os rituais e dizer, olha, nós funcionamos dessa maneira. Com essa questão, desse ponto que ele abordou agora, de questão de regularidade de origem, antigamente se precisava e ainda até hoje para formar uma grande loja, um grande oriente, precisa de 3 lojas que vieram de uma grande loja, de um grande oriente reconhecida. Se juntar essas 3 lojas e formar uma nova potência, né? Isso é regularidade de origem, ou eles receberem a chancela de grandes lojas ou de grandes orientes que já sejam reconhecidos, que já sejam regulares, né? Porque isso é regularidade. Então, isso é uma questão importante, né? Nós vamos avançar em outros pontos, né, professor Álvaro? Tiago também acho que pode. Olá a todos, olá professor Álvaro,
Olá, professor Hamilton. É um prazer novamente estar com vocês aqui no programa Universo Maçônico e poder contribuir um pouco com o assunto da maçonaria e principalmente falar sobre regularidade. E como o professor Hamilton disse, né, no Brasil tem um problema muito grande, mas como estudamos ali a parte da UGLE, que é praticamente a maçonaria, a parte mãe depois de institucionalizada ali na Grã-Bretanha, e as 3 lojas ou mais, né, para fazer a regularização dentro de um espaço geográfico local. Perfeito. Né, professor Álvaro, não sei se o professor... Vejam que isso é importante, né? A gente pode até remeter lá na independência do Brasil. Independência do Brasil, fomentada pela maçonaria na época, o que aconteceu? 3 lojas do Rio de Janeiro se reuniram, 4 lojas se reuniram para formar o Grande Oriente Brasiliano, né? Que hoje, depois virou o Grande Oriente do Brasil. Então essas 4 lojas se reuniram, formaram uma potência para fomentar, junto a Dom Pedro I, a independência do Brasil. Então esse é um dos princípios. E vejam, isso aí foi lá em 1822. A gente só vai ter um tal do reconhecimento da Grande Loja da Inglaterra quase 100 anos depois, lá por 1913, se eu não estou enganado. Mas o que foi formado na época foi uma potência regular, né? Juntou-se 4 lojas, formou-se uma potência e elas trabalhavam dentro desses princípios de regularidades. Então a gente já estamos cientes do primeiro. Vamos para o segundo, ver o que eles falam aqui. A crença no grande arquiteto do universo e sua vontade revelada será uma condição essencial para a admissão de seus membros, né? Então, já falamos várias vezes, para se tornar maçom, você tem que acreditar num ser supremo. E nessa primeira regularidade, ele diz que você tem que acreditar, e nós chamamos, de uma forma mais genérica, de grande arquiteto do universo. Por quê? Porque pode ser o meu Deus católico, pode ser o Jeová lá do Tiago, que é judeu, pode ser o do Alcorão, pode ser o do Islã, né? Mas nós precisamos acreditar num ser criador, num princípio criador. Então acho que essa é tranquilo, né? Tranquilo, isso mesmo. Vendo mais num viés cristão, né, antigamente, né? O Brasil, por ser um país predominantemente cristão, né? Mas vocês vão ver, depois eu peguei aqui o que eu fiz. Eu peguei o compilado das 3 reuniões que eles fizeram. 1929, 38 e depois uma última em 1989. Você vai ver que os princípios eles permanecem o mesmo, só que eles vão mudando um pouco os termos, adaptando melhor, deixando melhor compreensível, né, para as demais religiões. E que futuramente eu acho que vai ser obrigado também, né, porque a cada momento que nós estamos mudando, nós estamos se atualizando, né? Eu acho que os termos sempre vão, de acordo com os anos, com as décadas, eles vão se adaptando atualmente. O próximo regulamento que eles põem aqui já é consequência desse primeiro, que ele diz assim, ó, que todos os iniciados têm que prestar seu juramento sobre o livro da lei sagrada. Então é uma consequência do primeiro, né? Se você acredita num ser criador, quando você vai jurar que você está entrando para a maçonaria, você jura sobre o livro da lei sagrada. Isso é importante frisar, porque as pessoas, algumas pessoas ainda existe muita mística sobre a maçonaria, sobre isso, mas é bom as pessoas entenderem que todo maçom, quando ele presta os seus compromissos, os juramento e compromisso são coisas diferentes, mas quando ele presta o seu compromisso, ele faz isso sobre o livro da lei sagrada. O livro da lei sagrada pode ser a Bíblia, que é isso que o professor Álvaro falou, o Corão, o Torá, o Vedas. Então ele vai fazer isso de acordo com a sua religião, porque a maçonaria ela é eclética com isso. Nós levamos, né, o nosso juramento, até o nosso dever, ali na Bíblia Sagrada, no Alcorão, ali, dependendo da sua religião, que, lembrando, não é um viés religioso. Quarto item aqui, ó, que os membros da grande loja e das lojas individuais sejam exclusivamente homens e que nenhuma grande loja deva manter relações com lojas mistas ou com obediências que aceitem mulheres como seus membros. Isso daí é um ponto bem polêmico. A gente pode até um dia, com o professor Álvaro, fazer um programa talvez só sobre isso. Isso já está previsto. Porque nós vamos ter que falar, isso daí é uma questão muito complexa,
né? Hoje você vê em alguns locais, por exemplo, saiu esses dias numa revista maçônica, algumas mulheres na Inglaterra com aventais dentro da Grande Loja Unida da Inglaterra. Mas quer dizer o que é isso? Elas estavam numa cerimônia, vamos dizer assim, aberta ao público. Então, eles lá, apesar de respeitarem esse ponto de regularidade, que isso daqui é um ponto de regularidade, o quarto ponto, que fala sobre só serem homens, mas quando não estão em reuniões ritualísticas, em reuniões de loja, eles podem confraternizar. Lá eles fazem isso. Aqui no Brasil a gente não vê isso ainda. Talvez, quem sabe, um dia possa acontecer, mas não acontece ainda. Mas o problema disso daqui são os princípios que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, sobre a questão, tem uma questão de landmarks e as antigas iniciações, tem toda uma questão nisso daí, essa questão de homem e mulher. Então não que a maçonaria seja sectarista nisso, né, vamos dizer, mas ela preza por isso desde o seu início. E como nós viemos de uma instituição que ela tem essa origem, a gente vai seguindo isso até os dias de hoje. Então... Eu acho que é mais uma questão cultural, porque como nós viemos dos pedreiros, a maioria dos pedreiros eram homens. Exatamente. Existem relatos de mulheres que trabalhavam nas construções, e existem, mas muito poucos, né? A gente até vai trazer num programa apropriado, vamos falar só sobre isso. O ofício era do homem, né? O ofício era do homem. Então, quando o Anderson criou a Constituição lá em 1727, ele colocou lá que tinha que ser um homem livre e de bons costumes. Isso, até porque, professor Álvaro, na época, a mulher, o papel dela na sociedade, na época, era só criar os filhos. Então, quem trabalhava era o homem. Não que isso seja, não... É a época, né? A gente tem que contextualizar isso daí em 1717, 1721. Exato, 300 anos atrás. 300 anos Veja atrás. que a mulher conseguiu liberdade quando? A partir da Segunda Guerra Mundial, Perfeito. quando necessitou de mão de obra, e aí o pessoal, opa, agora a gente precisa que elas venham para o mercado de trabalho, né? Então, é uma coisa bem recente, se nós pensarmos em história. E quem sabe, né, futuramente, não sei se vocês viram o grão-mestre da Grande Loja do Estado de Israel, na posse dele no passado. Ele falou que ele vê que está na hora da mulher entrar para a maçonaria e ele tem projetos para isso. Grande Loja do Estado de Israel, uma loja reconhecida pela Grande Loja da Inglaterra, né? Então o processo está andando. Só que a gente entende que é bem moroso, um processo demorado, né? Perfeito. Tá. Vamos então para o próximo aqui. Que a Grande Loja mantenha a jurisdição soberana sobre as lojas que estão sob o seu controle, né? E que, ainda vou pular aqui porque o trecho é grande, ele vai dizer assim, e que nenhuma de sua autoridade tem que compartilhar nada com um Supremo Conselho. Tá? Então, duas coisas diferentes. Isso, exato. Uma é territorialidade, né, que é a Grande Oriente ou as grandes lojas, ou os grandes orientes independentes, eles precisam ter um território próprio, um território físico, é isso que está dizendo aqui. E que eles sejam, eles trabalham nos graus simbólicos, que é aprendiz, companheiro e mestre, né, até o 3º grau, e que não existe divisão de poderes sobre o Supremo Conselho, que os graus superiores, eles são uma outra coisa, gerido por um outro tipo de regularidade, né, e um outro tipo de instituição. A maçonaria simbólica é uma coisa e a filosófica é outra, né? Vamos deixar claro, né, para os ouvintes que tem muitos que não são maçons. Então, maçonaria simbólica, o que seria? Os 3 primeiros graus, aprendiz, companheiro e mestre. A partir daqui nós viramos mestre, você pode parar aqui, a maioria para no grau de mestre, maçom, ou faz graus que nós chamamos de filosóficos, que vem depois, né? Então, esses corpos chamados filosóficos têm outra diretoria, outra pessoa que controla, né? Quando a gente fala de potência simbólica, são somente esses 3 graus, que é o nosso grão-mestre, é o venerável da loja, é o grão-mestre aqui, ou é a Grande Loja da Inglaterra, ou qualquer um que coordene. Os demais são corpos filosóficos. Então, o que eles dizem aqui é, a simbologia não pode se misturar com o filosófico. Já tivemos situações de um grão-mestre querer dizer que o grão-mestre dos filosóficos podia vir aqui intervir. Grande Loja da Inglaterra chegou e falou assim, não. Funcionava assim no Brasil. Até 27. Até 1927. Tá, houve uma mudança, né? E foi separado. Até 1927, o grão-mestre das potências de base, vamos dizer, né, as potências, eu estou falando do Grande Oriente do Brasil, tá? O grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, ele era o soberano comendador. Então, ele era também isso, mas isso em 27 foi... O soberano comendador é o grão-mestre dos filosóficos. Dos filosóficos foi separado, foi separado e hoje é separado e não pode compartilhar jurisdição, é isso que está dizendo aqui. E isso aí gerou esse problema em 27, né?
Porque daí quando separou, criou-se... O Brasil tinha o Grande Oriente do Brasil, criou-se as grandes lojas. Grande Oriente do Brasil tinha território e grandes lojas não. Mais tarde foi compartilhado o território com as grandes lojas e hoje elas são reconhecidas também internacionalmente pela Grande Loja da Inglaterra. E Mas depois, por quê? Porque foi compartilhado esse território. E depois veio os independentes. Mais tarde surgiu. É importante frisar isso daí que o professor Álvaro falou agora. Pode ser compartilhado o território. Isso daí nós não tínhamos falado, mas essa questão de território não precisa ser exclusiva. Ela pode ser compartilhada por tratados e convênios entre as potências. Então, vamos dizer, o Grande Oriente do Brasil compartilhou com as grandes lojas, eles podem conviver regularmente no mesmo território. Como depois com o Grande Oriente Independente, que é o Grande Oriente do Paraná também, pôde compartilhar também. Foi feito tratado e é compartilhado na regularidade também. Que nós estamos aqui frisando mais a parte do escocês, antigo efeito. Sim. Que nem eu faço parte da Comab, no caso no Grande Oriente do Paraná. Os Sublimes e tem os Supremos também do Rito Adoniramita, em qual eu faço parte. No caso, o meu é Grande Oriente do Paraná, minha potência. Mas o nosso corpo filosófico dominante é a Santa Catarina. Sim. Nós temos o tratado com eles. Porque aqui no Grande Oriente do Paraná nós não temos o nosso corpo filosófico. Até acho que é interessante e legal comentar com os professores aqui. Não sei se os professores sabiam dessa. Eu não sabia. Nós respondemos ali no caso para Santa Catarina. O nosso filosófico o responsável é Santa Catarina. Vamos dizer assim, não é que o filosófico é responsável. Eles têm um tratado de amizade. Então tratado os maçons aqui da potência simbólica do golpe podem participar lá. Isso. Né? Porque mesmo, tem que entender, são corpos separados. São organizações independentes. Sim, que nem o filosófico, né? Na parte simbólica, só pro Grande Oriente do Paraná. Sim. Daí, que nem nós vamos criar um exemplo, um capítulo aqui do Rito Adoniramita na parte filosófica. Daí nós precisamos da benção do pessoal de Santa Catarina. É isso que nós estamos falando, essa questão de regularidade. Tratado de amizade. Próximo item, que as 3 grandes luzes da maçonaria estejam sempre presentes. O que são as 3 grandes luzes, Hamilton? Está ali, né? Uma delas está ali, 2 estão ali. O esquadro, o compasso e o livro da lei. Essas são as grandes luzes da maçonaria no mundo inteiro. Então, sempre numa loja maçônica regular, vai ter dentro da loja isso exposto. Sempre precisa ser exposto isso. Então vai ter um esquadro, um compasso e um livro da lei, que pode ser um livro de religião, ou tem uma curiosidade também que no México é a Constituição do país. Mas é um caso à parte. Normalmente é a Bíblia. A questão é por que a gente chama de 3 grandes luzes. Né? Acho que é isso que a gente tem que explicar para o pessoal. Né? Acho que é isso que é importante. Primeiro porque o livro da lei sagrada. No nosso caso aqui a maioria utiliza a Bíblia Sagrada. Porque é o nosso livro de conduta moral, né? No qual a gente nos espelhamos para a conduta moral. Então tem que ter o livro sagrado. E o esquadro e o compasso que vocês veem aqui no nosso símbolo sempre, remete lá aos pedreiros, aos operativos as ferramentas operativas. Que são as ferramentas. E aí em cima delas é apenas uma simbologia que a gente utiliza para aprender. Né? Então é uma simbologia que a gente tem que seguir sempre no esquadro e no compasso, e aí a gente faz os estudos filosóficos em cima disso. Então essas são as 3 grandes luzes da maçonaria. Que se perpetuou até o momento, né? Até o momento. E aí, os últimos 2 aqui, né? Que é proibido discutir política e religião em loja. É verdade isso? É proibido? É verdade, é proibido discutir política, fazer uma e religião pergunta, então, mais profunda. Eu sou candidato a prefeito de Curitiba. Eu posso ir lá mostrar meu portfólio, mostrar minha propaganda? Deve. Por quê? Porque a maçonaria, ela trabalha com a construção social. Nós não vamos estar discutindo o teu partido político, nós não vamos fazer uma discussão de sectarismo político. Nós vamos falar sobre propostas que possam vir a melhorar ou não a situação do cidadão, né? A situação social. E todos os candidatos podem ir. Tanto que a maçonaria recebe, devem ir. E devem ir, né? É aberto, né? Isso, porque a gente precisa mostrar para todos o que está acontecendo e cada um vai escolher o melhor. Isso. A gente não vai defender, vote nesse, faça isso, faça aquilo. Mas é aberto para que todos mostrem a sua propaganda. Até porque a maçonaria ela é multifacetada. Então nós temos lá irmãos de todos os lados políticos, todos. Então por isso que é proibido discutir política e religião é do mesmo jeito. Porque você imagine em Israel, né, você ter uma loja funcionando que existe, com membros judeus e membros
muçulmanos. Muçulmanos juntos. Tem, eles frequentam a mesma loja. Mas como que pode isso? Eles têm ódio, se matam com bomba e tal. Mas dentro da loja é proibido discutir religião. Então cada um vai professar a sua fé, porque a maçonaria, ela não é religião. Ela não prega dogma. Então, não importa, você tem a tua crença, e a tua crença é individual. Perfeito. Não tem a ver com a ordem maçônica isso, né? Perfeito. E por último aqui, ele diz que os princípios e os antigos landmarks e seus usos de costumes devem ser observados, rigorosamente observados. O que seriam esses landmarks? São 38, né, que nós estamos falando. Então, de um, 25 de outro. Nós estamos discutindo 25. Então, é o caminho a ser trilhado. Isso. É um caminho a ser trilhado. Na verdade, landmarks é tudo que a gente falou antes agora. Isso. São limites, né? São limites. São marcas. Landmarks vem da palavra marcas da terra. São limites que a gente impõe, né? A cerca da nossa terra aqui. Então é isso que nós temos que seguir. Não vamos entrar em discussão, né? O Tiago, os 25 landmarks. Não, 25 é de Mackay, não sei o que lá. Não vamos discutir porque existem diversos autores que compilaram essas regras. Vamos nos ater o que a Constituição fala. A nossa Constituição é o nosso landmark. Né? Essas regras que nós citamos anteriormente são os landmarks. E é interessante frisar que o último landmark diz que nenhum dos anteriores pode ser alterado. Isso está lá nos landmarks, inclusive. É uma curiosidade. Uma curiosidade, é. Confusa, mas é uma curiosidade. Os landmarks de Mackay, de Presto, de coisa, né? Nós vamos deixar claro. Né? Aí, então, o que aconteceu? Então, isso aqui foi o que eles promulgaram lá em 1929. Depois, em 1938, as grandes lojas da Inglaterra, Irlanda e Escócia se reuniram novamente e fizeram algumas modificações. Eu vou citar somente as que eu acho principais aqui, ó. Que é quando ele fala novamente que a admissão à ordem exige a crença num ser supremo e frisa, ó, é essencial e não admite transigência. Isso é importante porque o maçom ele não pode ser ateu, né? Não pode ser agnóstico. Agnóstico até ele pode ser, não pode ser ateu. Ele tem que acreditar no Supremo Criador. E aí depois já vem aquele que ele fala sobre a Bíblia Sagrada lá no anterior. Só que aqui ele muda um pouco o texto. Ó. O que o texto diz? A Bíblia, referida pelos maçons como volume da lei sagrada, deve estar sempre aberta nas lojas. A todo candidato é necessário assumir a sua obrigação sobre este livro ou sobre o volume que é utilizado pelo seu credo particular, que foi aquilo que nós falamos. Sim. Só que na redação anterior eles não falavam isso. E aí muita gente fala assim, não, tem que ser sobre a Bíblia. Aqui eles já abrem e falam, não, é pelo credo da pessoa. Né? Eu sou judeu, vai fazer sobre a Torá. Existe um Deus criador lá. Pronto. Né? Para tirar essas picuinhas que existiam entre os outros. Né? Aí a gente vai vendo a atualização. Período a período, caminho a caminho, as mudanças, né, da sociedade, né? Porque as mudanças da sociedade, elas sofrem mudanças no decorrer da vida, da existência dela, né? E nós vamos falar sobre as... Eu estou só pegando os principais aqui, ó. O último item que ele fala, quando você disse que, né, que a gente está falando aqui, estamos falando sobre maçonaria, mostrando para o pessoal. O 11º item, ele fala assim, ó, não há segredo em relação a nenhum dos princípios básicos da maçonaria, alguns dos quais já foram expostos acima. Ou seja, alguns dos quais já falamos. Né? Então não existe segredo. O que nós estamos falando aqui não é segredo. É história e é para as pessoas entenderem como funciona, como nós funcionamos e o que acontece lá dentro. Tá? Isso. Então eles frisaram isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui já em 1938. E é importante a gente frisar que não quer dizer que a loja não tenha que não tenha regularidade, que não tenha reconhecimento, que ela não seja regularmente, ou seja, uma loja maçonicamente regular. Então isso é importante. Tem lojas que não têm, por exemplo, território. Elas estão dentro de um território e não conseguiram o tratado de reconhecimento de território. Então elas trabalham dentro disso daqui que a gente falou, mas elas não são regulares, né? São regulares, mas não são reconhecidas. Porque o reconhecimento, ele vem a partir da regularidade. A regularidade é a lei e o reconhecimento é o bônus que você ganha. Então, o reconhecimento diz o quê? Que a loja mais antiga diz, não, eu reconheço você. Você está seguindo os preceitos que a gente estabeleceu lá, então eu reconheço você como maçonaria de verdade. Isso é importante porque não existe geração espontânea na maçonaria, que é isso que nós estamos falando hoje, né? Não tem o negócio do cara fundar uma potência lá e virar o grão-mestre e começar a vender pela internet, ou sei lá, por e-mail, vender entrada na maçonaria. Isso daí não existe. A maçonaria regular, ela tem um processo e tem que ser regular. Tem que ser regular. Que nem antigamente, aqui no Paraná, pelo menos, tinha programa de televisão, Minuto da Maçonaria.
eles faziam os convites através da maçonaria, através da televisão, rádio, internet, redes sociais, que estava começando a ficar forte no período. E na maçonaria, sinceramente, é difícil chegar um convite para você, no teu e-mail, via WhatsApp, como nós recebemos aí. Convite sempre chega, na verdade, mas são potências que a gente sabe que são escuras e, na verdade, não são sérias. Elas estão lá para ganhar dinheiro apenas, né? Quando a gente fala de potências reconhecidas, então vamos começar lá dos mais antigos. Entra lá no site da Grande Loja Unida da Inglaterra. Você vai entrar lá, lojas estrangeiras. Vai ter todas as potências no mundo inteiro que são reconhecidas. Tudo bem, são reconhecidos só pela Inglaterra. Existe um outro princípio de regularidade que são os americanos, né? Isso. Que antigamente existia o List of Lodges, que tem a Confederação da Maçonaria Interamericana. Esse livrinho aqui, ó, List of Lodges. Isso. Então, eles publicavam através da editora Pantagráfica quando uma potência, mesmo que não fosse reconhecida pela Grande Loja da Inglaterra, se ela fosse reconhecida por 10 potências, 10 grandes lojas americanas, ela entrava nesse livro. Sim. Né? Então era bom, porque além da potência aqui, eu tinha até o nome da loja ali dentro. Só que infelizmente a Pantagráfica ela parou de editar esse livro aqui, a última edição é em 2020. Né? Então a gente já não tem mais esse subsídio para consultar. Mas tem pela internet, né? Não tem mais. Não? Nem pela internet, acabou. Então, a gente pode comprar o de 2020, é uma pena. Né? Então, a gente tem que procurar isso que o Hamilton está falando. Nossa, eu gosto da maçonaria, pretendo entrar para a maçonaria. Procure uma loja regular. Né? Veja uma que esteja filiada à Grande Loja de Inglaterra, uma que seja filiada, que esteja filiada à Confederação Maçônica Interamericana, que é a CMI. Né? A Comab. Isso, e aqui dentro do Brasil, nós temos 3 grandes potências que são regulares, que é o Grande Oriente do Brasil, depois as grandes lojas estaduais, cada estado tem uma potência chamada Grande Loja do Paraná, Grande Loja do Estado de São Paulo, Grande Loja de Santa Catarina, e depois ainda o que nós chamamos de Grande Orientes independentes, que são Grande Orientes estaduais, Grande Oriente do Paraná, Grande Oriente Paulista, e assim vai. Então nós temos Grande Oriente do Brasil, que é uma federação, cada estado tem o seu, mas reportamos uma federação. Os 27 estados têm uma grande loja e a Comab está presente em 24 estados. Então essa é a maçonaria regular do Brasil. Se algum dia vocês pretenderem iniciar na maçonaria, procurem uma dessas potências. Né? E aí vai correr todo o processo, o trâmite normal. Que o Milton falou, cuidado, né? Fake news, me envie um Pix de R$2.000 e você vai ser iniciado. Isso não existe, tá? Isso não existe na maçonaria. A maçonaria, ela tem a tradição de educativa, né, por alegorias e símbolos, então ela tem todo um processo vamos dizer assim, o processo iniciático dela segue desde de 1700 e pouco, é quase o mesmo processo. Então isso daí, essa questão de regularidade, ela passa por tudo isso. Todo mundo já faz isso todo esse tempo. Não quer dizer que nós tenhamos potências e lojas, potências não, mas que nós tenhamos lojas aqui no Brasil que não sejam reconhecidas, mas que elas são regulares também. Elas só não são reconhecidas, tá? A gente tem que cuidar com isso daí. Que elas têm tradição, já tem algum tempo, só que não são reconhecidas pelas lojas mais antigas e nem pelas potências que são as que convencionam todo esse sistema. Ele é um sistema, um organismo, né, na realidade. Então, é isso daí. Isso daí é bom a gente falar, porque tem... tem lojas sérias. A gente sabe que tem, isso. Até mesmo lojas mistas, né? Isso, loja mista tem, vamos falar a verdade, né? Isso. Tem o Grande de França, tem a Ledroit Human, é uma loja mista e trabalha muito bem, faz muita filantropia, né? Então a verdade seja dita, só que eles não têm são reconhecidos. Não têm reconhecimento. Não são reconhecidos. Exato. E essas 3 potências que o professor Álvaro falou, que é o Grande Oriente do Brasil, o Grandes Lojas e o Grande Oriente do Paraná, o Grande Oriente Independente, aqui no Paraná, são as 3 potências que são regulares e reconhecidas. Não que não tenham outras potências que sejam regulares, mas que não são reconhecidas. Essas são reconhecidas mundialmente. Você pode sair daqui e ir numa loja lá na Escócia, se você for membro de alguma dessas lojas, você vai ser recebido lá, ou na Inglaterra vai ser recebido lá. Isso é um ponto importante a gente falar, acho que não falamos, né? Não falamos. Como a gente está falando de reconhecimento, regularidade e agora reconhecimento, e a gente não tem mais esse livrinho do List of Lodges para se basear, dentro do Grande Oriente do Brasil existe uma grande Secretaria de Relações Exteriores. Então eu quero ir para a Irlanda. É diferente, né? Aqui eu tô em Curitiba, eu vou para Paranaguá e visito a loja do Hamilton e está tudo bem. Vou para o GOP, Grande Oriente do Paraná,
visito a loja do Tiago e está tudo bem. Agora, indo para fora, então a gente precisa, né, fazer o contato com essa secretaria para fazer uma cartinha formal para dizer, ó, nós somos o Rio Grande do Brasil, somos reconhecidos assim, 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 para poder chegar lá e aparecer. Né? Não dá para chegar só, abrir a porta, opa, vim visitar vocês. Né? Então, em virtude desse trâmite, para evitar esses problemas de, eu não sou regular, como é que a pessoa lá vai saber se você é regular? Pode ser que eu estou mentindo. Eu chego lá, sou do Rio Grande do Brasil. Está ali, ó, eu sou regular, sou reconhecido. Está na lista of Lodges. Mas não sou do Rio Grande do Brasil. Então eu vou com uma cartinha do Rio Grande do Brasil dizendo, ó, fulano de tal é membro nosso, tal. Então, que é o mais, a gente tem esse procedimento agora para quem vai para o exterior. Atual, né? É o procedimento correto, né? Procedimento correto e atual. Uhum. E até você pode, nesse caso, se você for pelo canal oficial, você vai poder assistir uma reunião ritualística e agrega muito no teu conhecimento, né? Para conhecer o funcionamento da maçonaria fora do Brasil, que em alguns lugares é um pouquinho diferente e tal, mas tudo dentro desses princípios de regularidade. Todas elas que são regulares e reconhecidas, elas têm as mesmas regras no mundo inteiro. Todas elas. Perfeito. Espero que ter podido esclarecer, né? É um assunto confuso, né? Regularidade é aqueles princípios que nós falamos. Reconhecimento é uma potência reconhecer a outra depois que ela trabalha nessa regularidade. E sempre da mais nova para a mais antiga. A mais nova pesa para a mais antiga. Para a mais antiga. Né? Nós falamos em organizações tipo a UGRI, Grande Loja Unida da Inglaterra, CMI, Confederação Maçônica Interamericana, que reúne lojas regulares. Mas, do mesmo jeito que nós temos a reunião das lojas regulares, tem a reunião das lojas irregulares. Né? Então, cuidado, né? Cuidado. Eu vi um colega lá esse dia fazendo pesquisa, está aqui, ó, achei uma lista de lojas regulares. E não era. Né? Estava lá, relação de lojas regulares, da Clipsas, que é uma loja que admite mulheres. Então, cuidado com o que a gente vê na internet. O maior problema disso daí, professor Álvaro, é que se você entrar numa loja dessas, para você ser regular, depois vamos dizer que você queira se filiar numa potência regular, você vai ter que fazer tudo de volta. Porque não é reconhecido nem a cerimônia de iniciação. Então isso é uma coisa importante e que as pessoas têm que saber. Sempre procurar informações fidedignas, né? É o que nós estamos falando, Grande Oriente do Brasil, grandes lojas e grandes orientes estaduais. Essas são as três potências reconhecidas, regulares e reconhecidas. Então você entra numa loja que o cara fundou ontem lá, o Zezinho da esquina fundou uma loja e cobrou lá R$1.000 pela internet fez a iniciação, te manda meia dúzia de ritual pela internet, manda um avental e você está iniciado. Não é assim que funciona. Tem uma cerimônia, não é assim que funciona. Então, procurem sempre tirar informações com maçons regulares que podem explicar para vocês isso, para cuidar, para não entrar pelo cano, né? Exato, tá numa fria aí e acabar perdendo dinheiro. Certeza. E depois que entrar na maçonaria realmente, né, real, tem que fazer tudo de novo. Imagine. Tá ok, pessoal? Acho que tá bom, né, por hoje? Então, para os nossos alunos ali que querem o nosso certificado lá de participação para contar horas, né, tem que responder lá o questionamento. A palavra lá hoje é reconhecimento, né? Não podia ser outra. Então, a palavra lá é reconhecimento. Obrigado pela presença de todos. Na nossa próxima reunião já temos assunto. A gente vai falar sobre comunicação maçônica e justamente isso, para falar sobre fake news na maçonaria, desde lá do passado até hoje em dia. Né? Então, já aproveito para deixar o convite. Na próxima live nossa, daqui a 15 dias, vamos falar sobre comunicação maçônica. Obrigado a presença de todos. Obrigado, professor Hamilton. Obrigado, professor Tiago. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.